Bom dia, empreendedor. Bom dia, empreendedora. Bem-vindo ao Projeto 747. Tô só terminando de fazer aqui meu café. Segura aí. Ó, tô fazendo meu café. E a gente vai começar respondendo perguntas. Esse Projeto 747 é onde eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Vocês entram aí às 7h47 da manhã. Eu entro aqui às 7h47 da manhã. Eu tomo meu café. Vocês provavelmente devem tomar o de vocês também. E a gente começa a fazer. Então, eu começo a responder as suas perguntas. Então o café está acabando aqui, rapidinho. Opa! Enquanto isso, vão mandando a sua requisição aí de perguntas. Você pode mandar uma solicitação, tá joia? Quase acabando, deu certo aqui. Vamos lá, ó. Foi. Opa! Me dá de café, hein? Bastante café pro 74. Vamos lá. Como vem? Vamos lá. Acho que eu vou falar com a Épica Escola Parental. Vamos ver se ela tem alguma pergunta para mim. Oi, Oi, tudo bom? Como você chama? eu sou Isabel, tudo bem? Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Eu venho do serviço. Ah, que legal. Eu venho do serviço que é ensinar para pais e mães como ter um relacionamento mais saudável com os filhos. Você faz isso 1 a 1? Então, sim, eu faço isso 1 a 1 e quero crescer. Que legal. E tenho certeza que você pode me ajudar. Eu posso. Uma forma que eu achei de crescer é aumentar o número de times que a minha escola parental tem. Então, por exemplo, eu atendo em São Paulo, tem uma menina em Santos que quer usar a minha marca, a minha divulgação e tal. Então, eu ensino para ela o que eu acredito, alinho o discurso com ela, e aí ela pode ensinar em Santos através da Épica Escola Parental, que no fim das contas sou eu, certo? Agora, eu marquei já atendimentos online para essa semana, por exemplo, uma menina do Pará que apareceu aqui no Instagram, ela quer muito me ajuda, tudo bem, eu vou ajudar. Mas eu não sei, eu preciso acelerar isso, você entende? Eu entendo. Quer uma ajuda? Me ajuda. Opa! Então tá bom. O que eu vou falar aqui para você provavelmente não vai ser necessariamente o que você acredita que é o jeito certo de se fazer. Tá ok. Ao mesmo tempo, vai ser uma outra perspectiva. E eu vou te dar exemplos reais. O que acontece? Quando você presta um serviço para alguém, ele é a melhor qualidade, 1 a 1, é a melhor qualidade de consultoria que você pode dar para alguém. 1 a 1. Só que tem um problema. Sim. O problema é que você está enfrentando agora. Escala. É difícil de você escalar. Ela vem com um preço grande. E é difícil de você fazer uma... Assim, você vai até fazer dinheiro, mas é difícil de você fazer uma transformação no país com isso. É isso. Porque você vai atingir só X pessoas. Um outro jeito de fazer é isso que você está tentando agora. Treinar outras pessoas para fazer 1 a 1. É um jeito, ele tem escala, mas é difícil atingir milhões de pessoas. Porque ao treinar isso, você vai ter que criar um esquema de franquias, gerenciamento. E isso é uma coisa complicada. E que não é um métier, né? Não é uma coisa que eu sou bom em. Nada de errado, tenho certeza que muitas pessoas fazem, mas não é o que eu sou bom. Existe uma outra maneira. Isso. A outra maneira é você fazer isso através de treinamentos online. É o seguinte, um treinamento online nunca, absolutamente nunca vai ser tão bom quanto você fazendo. Mas ele vai ter a chance, mas ele é bom também. Porque no online, você não só passa conteúdo, mas você tira dúvidas. Em comunicados. Por exemplo, quando eu faço treinamento da fórmula, nunca vai ser tão bom quanto eu lançar alguém. Porque eu tenho muita experiência nisso. Agora, eu já gerei muitos, mas muitos 6 em 7. Então, muitos dos meus alunos, no ano passado, foram 400 de pessoas que fizeram 6 em 7 por elas mesmas. Então, eu tenho mais impacto assim. Então, como é que é o online? Primeiro você ensina a parada,
depois você resolve dúvidas numa comunidade fechada. E o mais Uhum. interessante é que eles não passa a ser só um relacionamento de você pro aluno, passa a ser um relacionamento do aluno pro aluno também. O aluno pro aluno, ele Legal, começa a tirar as dúvidas dele, ele fala assim, nossa, isso aconteceu comigo também, nossa, isso não é só eu. Eu acho que legal. às vezes ele tem mais até. Eu costumo dizer que às vezes o coaching em grupo, né, o treinamento em grupo, uma mentoria em grupo, ela tende a ser mais eficiente que uma individual. Que Porque no legal. individualismo, às vezes a pessoa é muito resistente. E E um ela não. aprende com a experiência do outro, né? Exatamente. É a clássica Montessori, né? O Montessori, ele pega Perfeito. uma criança de diferentes nichos, né, diferentes níveis. E aí, por exemplo, eu tenho um filho que é menor, 2 anos. Eu tenho um filho de 8. Uhum. É diferente. O filho de 2 copia o de Sem 8. dúvida. E É. o mais interessante é que não é só bom para o filho de 2, é bom para o filho de 8. Porque às vezes o filho de 8 ensina uma parada para o filho de 2 e ele aprende Uhum. ensinando. É muito louco isso. Reforça. É, assim. Eu também tenho 2 filhos, é o máximo. Então tá bom. Então é possível você. Mas como começar isso? Tenho essa ideia já de fazer isso, agora Eu vou te eu já explicar. faço vídeos, eu não tenho audiência, não tenho engajamento porque eu tenho muito poucos seguidores. Sem Como que problema. eu posso começar para dar certo? Eu vou te explicar exatamente. Vou explicar. E eu vou te explicar de uma maneira geral, tá? Tá? E sabendo que você tem passo a passo mais simples. Mas eu vou te dar a estratégia da coisa. De novo, é simples, mas não é tão simples assim. É tipo falar que uma Tá. casa é 4 paredes e um telhado. Não é tão simples assim. Tem a fundação. Se eu fosse falar só de fundação, por si Uhum. só também não é tão simples assim. Depende do terreno, depende do tamanho da casa, depende dos cálculos que você tem que fazer, depende do se a casa vai ter, se a casa tem que ser uma casa para reter calor, se tem que ser uma casa mais fresca, né? Se você vai construir uma casa, por exemplo, em Recife, é diferente de construir uma casa na Alemanha. Em Recife você quer que o calor Sim. vá embora. Na Alemanha você quer que o calor fica, porque é Uhum. frio lá. Então assim, por mais que eu vou te dar uma visão bem geral, mas vou explicar e depois, se você quiser um passo a passo, aí você tem que se aprofundar em cada um desses passos. Então, o Tá. passo 1 o passo 1 você já tomou, você já sabe o que você quer. Você quer ajudar pais a ter um melhor relacionamento com filhos. Esse é o passo 1. Perfeito. Acredite ou não, muita gente não tem esse passo 1 e tá tudo bem, para você tá claro. Aí você vai fazer pro passo 2. O passo 2 isso vai ser óbvio para você, mas você vai ter que escrever essa parada. Você vai ter que escrever o tipo de problemas que seu cliente ideal tem, tá bom? Tá. Eu sei que o cliente Isso está bem claro para mim. não é cliente ideal, cliente típico, Tá. tá? Uhum. Então vai pegar e vai botar numa folha, vai falar problemas. Me dá só um Uhum. exemplo, um típico problema que seu cliente típico tem. Ah, quando nasce o segundo filho. A Ah, reação do primeiro isso é bem típico. A reação reação do filho primeiro. mais velho quando o filho mais novo nasce. Então tá bom. É uma Desculpa, eu vou reação, andar um pouco que meu filho tá chorando. sem problema, tá tudo bem. Então a reação não é uma reação que ele esperava, né? Isso, isso. Ele esperava que acontecesse amor, por exemplo, e não necessariamente amor acontece. Show de bola. E eles não sabem lidar com ciúmes. Total. E não sabem gerenciar isso. Então, assim, Isso. esse é um exemplo. Se a gente fosse parar para realmente escrever, a gente conseguiria uns 10 ou 20 exemplos. Sim, E é sim, claro que sem dúvida. tem umas coisas que são muito mais típicas que outras, mas você vai escrever esses 10 ou 20 exemplos, Tá, tá? Vai fazer legal. essa lista. Aí você vai fazer uma outra lista. E essa outra lista vai ser de crenças limitantes. Então, o que é crença limitante? O problema, ele sabe que tem um problema. Meu filho está lá e ele não está reagindo do jeito que eu quiser. Ele sabe. A crença limitante, ele não sabe que aquilo é um problema. É uma crença Certo. que é limitante. Por exemplo, a crença limitante da minha mãe é que empreendedorismo não funciona. Essa é Uma ótima. hora ou outra, uma hora, todo empreendedor, uma hora ou outra falha. É uma crença. É limitante. Tá. Ela fala, meu filho vai Eu sei, começar a eu vender os tenho uma restaurantes. coisa que talvez seja uma crença limitante, mas eu nem tenho certeza se é. Como eu converso com gestantes, pais de neném recém-nascido e pais de 2 anos, 3 anos, 8 anos,
parece que o meu range de clientes é muito grande. Tá Como se vendo? eu não tivesse um nicho. Você entende? Eu Isso é entendo. uma crença limitante ou não? Talvez seja uma crença limitante para você, né? Tá. Mas eu acho que tem o meu range também é muito grande, né? Sim, e funciona. Mas porque eles têm uma coisa em comum. É porque aí Hum, eu me prendo. Eles têm uma. Todo mundo que está aqui, sei lá, tem 1.400 pessoas aqui, tem gente de tudo quanto é tipo, desde uhum. executivos a empreendedores, mas tem uma coisa que eles têm em comum. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles querem aprender a fazer um 6 em 7. Perfeito. É que nem os meus, todos eles querem melhorar o relacionamento com os filhos. Exato. E eu me prendo nessa uma Perfeito. coisa em comum. Todos eles querem. Maravilhoso. E eu falo, eu não ensino a fazer 10 mil. Eu não ensino a aumentar um pouco mais de clientes. Eu ensino a fazer um 6 em 7. Então, Perfeito. tem isso. Aí você vai fazer uma crença limitante deles. Por exemplo, quais são Tá. algumas crenças limitantes que você acredita que alguns pais têm, mas que não é verdade? Ah, tem pais que acreditam que bater no filho ensina. Total. É com amor. É com É com amor. amor, né? Umas boas chineladas não faz mal Isso. nenhum. É, tipo, Inclusive, eu tomei alguns tapas e não morri, então eu faço igual com meu filho. total. É uma crença, por exemplo, dos meus pais, eu tomei umas boas chineladas. E não foi eles por mim, não, tá? Pais estão perdoados, não estou falando isso, não. Era o jeito que eles sabiam fazer melhor. E, Aham. mas não, mas enfim, é uma crença limitante que só tem coisa que só a chinelada resolve, Sim, certo? E aí certo. você vai, você vai, você vai fazer uma lista das crenças limitantes também. Você fez a lista dos Tá. problemas que eles têm, das Sim. crenças limitantes também. Crença limitante Uhum. é uma outra palavra para ela, é mitos. Tá, que legal. Para eu derrubar os mitos dessa área. Por enquanto você só tem a lista. Aí você vai Tá. ter uma lista que chama de objeções. Tá, objeções é o seguinte: quais as objeções que o seu cliente tipo tem que os impedem de procurar ajuda, que os impedem de Uhum. atender mais? Por exemplo, Tá. uma objeção que um cliente meu tem, que, que geralmente o impede de procurar ajuda é: eu não tenho tempo para isso não. Se eu gastar tempo para isso, eu tenho que gastar tempo em Uhum. tudo. Eu não tenho tempo para marketing não. É uma objeção que ele tem. Outra Sim. objeção, sempre a objeção é dinheiro, tem essa também, mas tem mais objeções. Uhum. Será que isso funciona mesmo? Será que eu não vou estragar o meu negócio se eu botar isso? Então, assim, Uhum. várias objeções. Qual é uma objeção clássica que seu cliente tipo tem que o impede, que o segura de aprender mais sobre esse assunto? Acho que a maioria acredita que não é necessário estudar para ser mãe ou pai, porque a gente nasceu para fazer isso. Cara, acha que paternidade é intuitivo. Isso, e nem sempre é, né? Não, Parte, acho que da paternidade até é, mas grande parte, quanto mais você estuda, melhor fica e mais fácil fica, é claro, né? que nem a música, dá para você aprender música. Os caras da caverna ficavam lá fazendo. Mas se Exato. você aprender, você pode expandir. Engraçado que é uma objeção do meu. As pessoas pensam que marketing é intuitivo. E, Então, de e certa não é. forma ou de outra, e você chega até certo ponto na intuição, né? Ou a Isso. não ser que você seja um gênio, né? O gênio É você. bom. Aí Aí é você difícil. é difícil. Então tá bom. E aí você fez uma lista das objeções que elas têm. Então, Uhum. a combinação dessas três listas devem dar por volta de 100 tópicos. Tá ótimo. Você juntar 20 problemas, com 20 crenças, com 20 Faz objeções. sentido. E aí, e o mais louco disso tudo é, quanto mais você escreve, mais você descobre que existe. É E inacabável, é é, infinito. É eu que tô você vai, amando isso. Porque você aí eu vai. já tenho 100 assuntos para aulas ou lives ou vídeos gravados ou qualquer coisa assim, é isso? E a grande sacada é que é o seguinte, quando você faz essa lista, você está atraindo o seu cliente. Porque se você faz isso aleatório, sem pensar na lista, você pode atingir quem não é seu cliente. Porque Sim, a dor, a solução de uma dor só atrai para quem tem a dor. Então, isso. você acha que se uma das coisas você acha que ser pai é intuitivo? Toma isso aqui então. Toma esse exemplo. Toma esse exemplo. Maravilhoso, adorei. Então tá bom. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer e vai escolher falar desses assuntos, pelo menos profundamente. Quando que eu falo profundamente, é você falar disso é,
pelo menos por meia hora. 2 vezes Tá, por semana. Então, tá, você vai escolher ou segunda ou terça. No meu caso, é segunda e quinta. Eu falo de alguma tá, coisa mais profundamente 2 vezes por semana. Eu chamo esse do tá. conteúdo raiz. Ele é denso. Ele demonstra. Uhum. Então, se você vai falar sobre... Se aqui no Insta o limite é 10 minutos no vídeo, eu faço isso no YouTube? Não, né? Ah, Eu então, faço numa live? o Insta tem uma coisa que chama IGTV. Sim, é o que eu uso, mas tem um limite de 10 minutos. É 1 hora. Para você que tem um monte de seguidor, quem tem pouco seguidor só pode fazer 10 minutos, Ah, no entendi. máximo. Então o que você vai É, postar? Você vai postar eles no YouTube e no Face e um tá, pedaço deles no Insta, tá. tá Ou bom? eu posso considerar que o meu assunto aprofundado são 10 minutos, porque eu ainda sou pequena e quando eu crescer isso vai crescer para 1 hora? Não, não, Não pode. tá, É tá bom. difícil, é difícil de você começar a construir uma relação de verdade com 10 minutos. Eu costumo Tá. dizer que você vai precisar de 2 tipos de conteúdo, o raiz e o Nutella. O Nutella, sim, vai ser Eu 10 minutos. vi isso, achei o máximo. E ele, só que vai ser difícil de um pai. O Nutella, ele aumenta a sua audiência porque ele é fácil de consumo, mas o raiz, ele aprofunda a coisa. Quando a pessoa Perfeito. lê por meia hora falando sobre uma coisa, ela saca, essa mulher sabe do que ela fala. Ela não é Isso, uma perfeito. aventureira aí que leu 2 livros de... Entendeu? Mas você Uhum, precisa desse protocolo. Igual na academia, você precisa de aeróbico e anaeróbico. No marketing tá, digital, a minha leitura técnica é que você precisa desse protocolo, raiz e Nutella. E perfeito. aí, então tá bom, com o tempo e com a constância, você tem que ter constância na data de publicação e no dia. Eu sugiro 2 raízes e 7 Nutellas, sendo que o Nutella é parte do raiz. Você não vai gravar o Nutella, você vai só cortar uma parte. Cortar, tá bom. Isso eu sei fazer. Total. E aí você vai começar com essa constância a construir uma audiência. E bem pequena. Tá, Essa audiência eu vou chamar de audiência semente. E tá. é semente porque ela é pequena, mas não subestima uma semente. E aí o que Uhum, acontece? Uma vez que você tiver uma certa audiência semente, é mais ou menos assim. Uma vez que você tiver a... Eu vou dar mais ou menos um número para você, mas os números são muito relativos, tá? Mas mais ou menos, o dia que você tiver confiança que você vai fazer uma live e vão aparecer 100 pessoas, tá bom? uhum. Hoje em Então, dia assim, aparecem tipo 27, 30. total, vai subir. O dia que você tiver uma live, Tá. vai aparecer 100 pessoas, você vai aí aprender a fazer um lançamento. Nesse lançamento, você vai vender o seu produto. E lá dentro da fórmula explica exatamente esse lançamento. Mas basicamente você vai Legal. colocar um coquetel de gatilhos mentais. Ele vai te ensinar a apresentar esse produto de uma forma eficiente no ambiente online. Porque o ambiente online é diferente do online. Então, Uhum, tem um jeito, tem um protocolo para fazer isso de uma maneira eficiente e íntegra. Então, você vai fazer isso. O ideal é muito louco. O ideal é você sair de 100 pessoas que estiverem ouvindo essa oferta. Eu quero, no começo, que você faça uma venda para quem não te conhecia. Não pode ser seu amigo ou amiga da sua amiga. Tem que ser alguém que seja desconhecido. E tá. essa venda, eu chamo de venda embrionária. De novo, parece pouco, muito trabalho para pouca gente, mas você não subestima um embrião, porque ele cresce. Uhum. Com Eu essa fiz venda, uma essa semana, aquela menina do Pará que eu te contei. Foi uma. total. E aí você É, vai foi minha entregar. primeira desconhecida. Total, total. Agora você vai entregar esse produto para essa venda embrionária de forma como se estivesse entregando para 100 ou 1000 pessoas. É diferente, você não vai dar Tá. uma consultoria 1 a 1, não pode. Ela tem que fazer o curso como se ela Que estivesse com mais interessante. 2.000 pessoas, porque você testa o jeito de você entregar esse curso, vai ser um pouco diferente. Perfeito. Isso E eu aí nunca tinha pensado. Obrigada, é maravilhoso. é embrionário. E aí você vai, mas você tem que entregar como se estivesse entregando para 5.000 pessoas. Você não pode Uhum. simplesmente, porque é um teste. É um teste tanto para ela quanto para você. E aí, o que vai acontecer? Uma vez que você já consegue ter uma certa segurança que você entregaria, se você conseguisse fazer um volume maior, você vai para o lançamento interno. Esse lançamento interno ele tem muito mais volume. Mas eu Uhum. geralmente boto ele na Desculpa, frente. desculpa, é que eu vi que tem gente falando, nossa, ela chegou no berço, o neném parou de chorar, que ele dormiu, ó. Ah, Tô fazendo carinho, ele dormiu. Fala, quantos anos ele desculpa. tem? Ele tem 6 meses. Que legal, que show. É. Mas, ó, voltando. Quando você sacar que você consegue entregar
em volume, não necessariamente entregou, mas quando você tiver esse negócio, você vai para o lançamento mais potente, que é o lançamento interno. Eu não gosto de botar esse lançamento na mão de pessoas que nunca entregaram online, porque pode destruir o negócio dela. Você, é um carro Uhum. forte. Se acelerar muito rápido e não tiver controle, você... E aí você vai para o interno. Geralmente, as pessoas demoram 7 internos para fazer os seus 6 em 7. Mas, engraçadamente, eu fiz uma masterclass no Rio de Janeiro e conheci uma mulher que no seu primeiro interno, nessa área de relacionamento com os filhos, ela fez 140K no primeiro. Então, assim, varia. Olá. Então, assim, mas esse é uma visão geral do método, só para você entender. Tá. Sacou? Não, maravilhoso. Saquei muito. Eu tô... Adorei, 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 adorei. Juro, muito agradecida. E Nunca agora eu vou te imaginei dar ter uma uma outra... consultoria nesse nível. Legal. E eu vou te dar uma outra referência. Tem um cara que é amigo pessoal meu, que chama Luiz Carlos Eduardo. Ele é mexicano. Tá? Ele mora no México, ele não é mexicano, mas mora no México. E ele tem um programa que chama Ninhos, de Ninhos, de a Hora. Ninhos da hora. Ninhos de a Hora. E ele vende isso. E ele faz múltiplos 7 dígitos por ano. Em espanhol. Legal, Então é uma referência para você. Tá joia? legal, tá Vai joia. Eu entender tô esse vendo legal. gente falando aqui, ó, falando comigo para comprar seu curso. Não, depois dessa aula que você me deu, é óbvio que eu vou comprar. Show de bola. Obrigada, viu? Abraço para Aí você. tem gente que perguntou, eu sou épica.escola parental. Épica.escola parental. Segue aí para Isso. vocês aprenderem a lidar com os filhos de uma maneira mais Obrigada, beijo. Tchau, Tchau, bom tchau. domingo. É isso aí, gente. Se essas lives estão ajudando você, se esse projeto está ajudando você, se eu estou aqui às 7h47, por quase 1 hora está ajudando você, tira um print dessa tela, posta no Stories e me marca. Fala assim, Érico Rocha, obrigado, alguma coisa do tipo, ou fala do Projeto 747, o que foi para você. Porque de alguma forma ou de outra, toda vez que você me marca, eu recebo uma notificação do Insta. Então essa é a melhor maneira de você, de alguma forma ou de outra, me agradecer por isso. Eu fico muito feliz, essa é a verdade. Cada marcação me faz querer acordar num domingo e estar aqui com vocês. Obrigado por mais esse episódio do 747. Espero que tenha sido tão bom para vocês quando foi para mim. E eu acho, semana que vem eu vou estar de férias. Eu vou estar de férias com a família e pode ser que eu faça o 747. Eu não garanto amanhã. É provável que sim, dependendo da hora que eu pego o meu avião, né? Vou pra praia, né? Então, dependendo da hora que eu vou pegar o meu avião, vai rolar. Então fica, mas pode ser que não role, porque eu não sei exatamente a hora que eu vou viajar. Essa é a verdade. Mas eu dou uma avisada aí no Stories, tá bom? Então é isso aí. Tomara que derrole de fazer o 747 durante as férias. Não é uma garantia, vai depender da dinâmica e da energia das férias. Mas eu vou fazer o possível para ajudar vocês nesse processo. Grande abraço. Não esquece de me marcar no Stories para receber essa notificação. E a gente se vê no próximo 747, às 7h47 da manhã.